Ok, nós estamos aí na série Adoradores de Verdade. Hoje é a última mensagem dessa série. Essa série é uma série assim, muito empolgante, dá vontade de você ficar o ano todo falando sobre adoração. Há muito que se falar sobre adoração. Eu quero desafiá-lo a rever algumas mensagens das que foram pregadas aqui nos últimos domingos. Nós demos uma parada aí, o pastor estava com suspeita de Covid, mas fiz todos os exames e o Covid não quer nada comigo. Covid não quer nada comigo, viu? E eu estava até feliz, porque eu falei, não, vai que eu dei logo isso e aí pronto, acabou, mas nada. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer as orações de vocês. Mas retomamos hoje para poder, domingo que vem, fazermos a conclusão de toda essa proposta desta série Adoradores de Verdade. Eu fui muito motivado por esta série, por aquele episódio lá em João capítulo 4, quando Jesus teve o diálogo com a mulher samaritana. Esse texto é um texto muito precioso. Deus vai falar muito contigo na hora que você parar um pouco no seu momento a sós com Deus. Espero que você tenha o seu momento a sós com Deus, a sua vida devocional. Um crente não pode viver sem uma vida devocional, e se queremos ser uma comunidade de fé e de esperança para o mundo perdido, é preciso que os membros desta igreja tenham compromisso, comunhão com o Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo tome o seu tempo por completo. Separe um tempo para Deus. E aí você então, quando se deparar com João capítulo 4, você vai ver aquela história impressionante de Jesus parando ali na entrada da cidade de Sicar. E ele ali ficou sozinho, autorizou os discípulos a irem lá comprar comida. E enquanto os discípulos foram, uma mulher chegou para pegar água, e Jesus, logo como um bom evangelista pessoal, começou a conversar com aquela mulher, e aquele diálogo, há muito de se tirar dali daquele diálogo, há muitas lições importantes. Deus e o Espírito Santo vai falar muito com você nesse texto. Mas me chamou muito a atenção esse verso aí, o verso 23b, que diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ora, e olha que eu já li a Bíblia várias vezes, e eu já preguei nesse texto um monte de vezes, e só dessa vez é que o Senhor me chamou a atenção para essa frase: são estes adoradores que o Pai procura. E aí então logo o meu coração se moveu para a gente trabalhar. Ora, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, então nós vamos ver se nós somos ou não somos adoradores de verdade, porque o Pai está procurando esses adoradores. Então, como adoradores que queremos agradar a Deus, devemos procurar a resposta para a seguinte pergunta: o que atrai a presença de Deus? Porque é óbvio que através da sua onipresença, o Senhor está em todos os lugares. Esse é um atributo invisível de Deus, um atributo que faz parte do caráter de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Mas não é isso que estamos falando quando citamos João 4:23. São estes os adoradores que o Pai procura. Não é que esses adoradores estão escondidos em algum lugar que Deus não possa achá-los. Não. É que há alguma coisa na vida desses adoradores que não atrai a presença de Deus. Você já pensou nisso?
que a sua vida pode estar afastando Deus ou atraindo Ele para perto de você? Isso nós estudamos em todas essas mensagens. Deus nos falou muito, de muitas formas. Então, durante várias semanas, tentamos dar respostas a essa pergunta: o que atrai a presença de Deus? Mas percebemos que a adoração é um tema muito profundo. Eu poderia ficar aqui o ano todo falando sobre isso e nós não esgotaríamos este assunto. Não há pregação, música ou oração que consiga expressar de forma plena a nossa adoração e atrair Deus para aquilo que estamos realizando. Não, nós podemos fazer as mais belas músicas, nós podemos fazer as mais lindas orações, nós podemos fazer qualquer tipo de serviço, que não é o que fazemos que atrai a presença de Deus. Então, durante estas várias semanas, várias mensagens, nós já vimos que adorar é expressar o belo som que produzimos com nossas vozes e instrumentos musicais. Sim, é isso, mas não é só isso. Pois adorar também é nos emocionarmos com a profundidade das letras das músicas que cantamos. Hoje mesmo, que coisa preciosa, que coisa linda, as letras das músicas que cantamos esta noite. Não, mas não é só isso que é adoração. Nós vimos depois que adorar é também ter uma intenção humilde de agradar a Deus. Porque muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, e todo serviço é uma forma de adoração, mas nossa intenção, ela não é humilde, não é de reconhecimento de um Deus tremendo, não é uma atitude de alguém que quer servir o Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, não. Então, às vezes, a intenção só não basta. Depois nós vimos que adorar é confessar os nossos pecados, reconhecendo que não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus. E eu confesso que da série toda, o que mais me empolgou foi esse tema. Adorar é confessar os nossos pecados. Porque se há uma coisa que atrai a Deus de forma assim, quase que instantânea, é quando nós despimos todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência e confessamos a nossa fraqueza, e confessamos os nossos pecados. Então Deus, que está pronto para nos perdoar, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Mesmo que sejamos os mais desafetos filhos de Deus, os mais rebeldes, aqueles que mais fazem coisas erradas, o Senhor está pronto a ouvir a nossa oração de confissão. Então isso, sem dúvida, atrai a presença de Deus. Depois disso tudo, aprendemos na mensagem anterior a essa de hoje, que adorar é alegrar-se na presença de Deus. Hoje nós temos visto um número cada vez mais de crentes tristes, crentes que não expressam a alegria de serem servos do Senhor para a comunidade que está aí à sua volta, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Parece que quando eles olham para nós, parece que nós somos mais infelizes do que eles. Não, nós temos que entender que a adoração, ela engloba a nossa alegria, porque a alegria nossa é a satisfação que nós temos de reconhecer de que Deus nos abençoou e tem nos abençoado. Ele nos abençoou com a salvação e tem nos abençoado cada dia mais. Eu até citei uma frase naquela mensagem que diz assim: não se pode entender alguém por quem o Senhor tanto fez e ainda faz, expressar tão pouca, qualquer ou nenhuma alegria.
Não, nós não podemos expressar um pouco de alegria. Nós não podemos expressar qualquer alegria. A nossa alegria ela é eterna. Nós temos que realmente dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E viver na alegria do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós vimos naquela mensagem que a tristeza, ela cega. A tristeza, ela abate. A tristeza, ela mata. Ela cega, ela abate e ela mata. Isso é o que a tristeza faz conosco. Nós não podemos viver na tristeza. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. John Piper, ele disse, somos a alegria para Deus quando Ele é o nosso tesouro. Então talvez essa seja a explicação do porquê que a alegria ela não está estampada na nossa vida. Estamos envolvidos com o tesouro deste mundo. E o tesouro deste mundo nunca vai poder saciar as nossas necessidades, porque as nossas necessidades não são terrenas, elas são eternas. Sabe? Não adianta você querer alegrar-se com as coisas deste mundo, porque tudo neste mundo é passageiro. Então a nossa alegria, ela está com aquilo que o Senhor disse lá em João capítulo 14. Eu vou preparar-vos lugar, e depois eu vou vir buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. É aí que reside a alegria. Então hoje vamos receber a última mensagem desta série. Adorar é deixar-se ser curado por Deus. Opa! Quando fala em cura, o povo fica todo alvoroçado, né? Eu falo assim, irmãos, ontem eu fui na casa de uma pessoa, cheguei lá, a pessoa recebeu a Jesus Cristo como Salvador, e fica todo mundo assim para mim, cara de tacho. Parece que não aconteceu nada. Aí eu falo assim, irmão, fui lá na casa do irmão, orei por ele, e você não acredita que ele ficou curado? Eu, eita glória! E o pessoal faz uma bagunça. É porque os nossos olhos estão nesse mundo e nesse corpo. Talvez hoje adorar é deixar-se ser curado por Deus, não vai significar aquilo que você está imaginando. E me chamou muita atenção esse tema por causa de João capítulo 9. Principalmente o primeiro e o segundo versículo que diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A cura desse cego de nascença criou um problema sério, porque foi feito no dia de sábado. Não está aí o texto não, lá, mas no verso 6 e 7 diz assim, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem, então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando, voltou vendo. Glória a Deus, irmão. Ficou todo mundo caladinho agora, né? Só porque eu avisei, né? Te conheço. Recuperou a visão. Foi um momento muito difícil. Se eu fosse você, eu tirava também um tempinho para ler esse capítulo todo, capítulo 9 de João. Sabe, o Senhor vai e faz esse milagre e o negócio pega fogo, porque as autoridades não queriam aceitar que aquele homem foi curado no dia de sábado. Porque o sábado para eles era mais importante do que a cura, fazer o bem àquela pessoa. E aí então chamaram os pais e disseram, não é ele, não é ele. Chama os pais falaram, não, é ele sim. E não, mas o que houve? O que aconteceu? E foi, Jesus é pecador, e aí chama o homem, porque os pais queriam sair fora, chama os homens, e aí vira para ele e pergunta, olha, você foi curado por um pecador, você foi
curado por um pecador. Aí ele falou, olha, pecador, não sei se é pecador, não é pecador, eu sei que eu estava cego e agora eu enxergo. E aí então criou-se toda essa celeuma por causa da cura desse cego, né? Mas a pergunta dos discípulos talvez seja a pergunta de muitos servos e servas de Deus hoje em dia. A pergunta é, de quem é a culpa? Eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E essa pergunta é uma pergunta que permeia a mente de muitos de nós. Muitos servos de Deus e servas de Deus que ainda não amadureceram no estudo da palavra, ficam se perguntando, né, sobre as desgraças desta vida, sobre os problemas. Por que existe o câncer? Por que criança morre? Por que isso? Por que aquilo? Parece-me que aqueles homens, os discípulos de Jesus, estavam querendo ouvir do próprio Jesus de quem era a culpa. Se era dele que pecou, ou se era dos seus pais. Os judeus, talvez com a arrogância de dar respostas a tudo aquilo que não entendiam, e nós somos assim também, criaram seus próprios provérbios, que nada tinham a ver com a vontade de Deus. E nós costumamos criar entendimentos, conceitos, verdades que são nossas, mas que não passam no crivo das Escrituras Sagradas. Ezequiel capítulo 18, verso 2 diz assim, o Senhor se manifestando através de Ezequiel para acabar com esses provérbios dos homens. Ele diz assim, que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. É uma pergunta que o Senhor está fazendo para o povo de Israel daquela época e para nós hoje. O que vocês estão falando desses provérbios, desses entendimentos? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Enquanto que nós deveríamos dizer, assim diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus não precisa dos nossos raciocínios. Ela é a palavra viva de Deus. Ela é, segundo o escritor de Hebreus, uma espada que penetra ao ponto de dividir coisas que nós consideramos indivisíveis. O que é que vocês querem dizer quando citam esses provérbios? Desde Adão e Eva, irmãos, a prática de não assumir os próprios erros tem sido muito comum, infelizmente. E essa tem sido uma época de desgraça para o mundo. Talvez nunca o mundo havia passado por uma crise de integridade tão grande como a que estamos passando. Jornalistas que não são jornalistas, verdades que são meia-verdade, ninguém sabe o que é verdade em si, cada um tem a sua verdade. Esse é um tempo muito difícil. Ezequiel 18:3, o Senhor deixou claro o seguinte: vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. É uma determinação do Senhor. Não, cada um é responsável por si mesmo. Esse assunto nos leva a pensar sobre a origem das dores como consequência do pecado original. A origem das dores, irmãos, é algo que nós temos que parar e pensar. É estrondoso como o pecado original mudou as coisas. As consequências foram justas ao que Deus havia decretado. Se você for procurar lá em Gênesis, Deus disse para o homem
e para a mulher, disse para eles: olha, está aí tudo para você, eu fiz tudo para você, você pode comer de tudo, você pode ter tudo, mas aquilo ali eu não quero que você mexa. Atribuição de Deus, atribuição de Criador, Ele não tem que dar explicação para ninguém, nem isso tem que ter resposta. Por que que Deus separou uma árvore para o homem não tocar? Isso não é da sua conta, não é problema seu, é o Deus Todo-Poderoso que determinou. Não toque, e ponto. Não há justificativa. Mas por quê? Eu tenho direito, isso, aquilo. Não tem nada disso. É o Criador, aquele que tirou tudo do nada, aquele que criou o universo, criou a terra, criou os mares, criou as florestas, criou os seres humanos, os animais, tudo foi criado por Ele. E as consequências foram terríveis. Se você ler lá, Gênesis capítulo 3, verso 16 e 19, não coloquei aí porque é um texto muito grande, mas vou ler para você. Depois que o Senhor foi passear no jardim e o homem estava escondido, Deus foi lá e disse: por que você está escondido? E quem foi que te mostrou que você está nu? Porventura fizeste aquilo que eu disse para você não fazer? E aí o homem então começou a entregar, a mulher entregou a serpente, como não tinha nada para entregar, porque ela já tinha pocado tudo, já tinha arrebentado tudo. Então aí agora nós vamos ver as consequências disso. O Senhor vira-se para a mulher e diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Pronto! Essa é uma verdade que nós temos que assumir. Nós vivemos a consequência do pecado que aceitamos. Toda desgraça que se abate sobre o mundo está submetido a essa sentença, que ela não é uma crueldade da parte de Deus, mas é o firmamento do juízo de Deus, que é perfeito. Ele diz: olha, no dia que você fizer isso, você vai morrer. E eles não deram ouvidos ao Senhor e receberam aquilo que é justo. Irmãos, nossa civilização atual não tem muita competência para julgar esse mérito. Hoje falta muita integridade, falta muita verdade. Às vezes nos guiamos pelas nossas emoções e pelo que os outros dizem a respeito de nós. E as verdades ficam subentendidas. Hoje acredita-se, presta atenção, hoje acredita-se que a verdade é relativa. Que cada um tem a sua verdade, mas isso é uma mentira. A verdade, ela não é relativa. A verdade de Deus está explícita. E parece-me que Adão e Eva não prestaram atenção. Não coma, porque no dia que comer, você vai morrer. Mas eu não quero me alongar muito aqui não, porque eu quero caminhar um pouquinho mais, dizendo que há uma pergunta aqui que precisa ser respondida.
Já sabemos o que aconteceu com Adão e Eva, mas qual a origem do mal? Qual a origem do mal? Se tudo era perfeito, como o mal surgiu? Ezequiel, inspirado por Deus, vai descrever sobre um rei chamado Tiro, fazendo referência ao diabo. Tira o texto aí um pouquinho, Henrique. Só um instantinho só, tira o texto, isso. Senão as pessoas não vão prestar atenção no que eu estou dizendo. Quando eu citar o texto, você coloca. Ezequiel, ele vai se referir a Tiro, um rei, que na verdade ele busca naquele rei uma identificação com o diabo. É lógico que ele não está falando sobre um rei humano. Há coisas que ele fala do rei de Tiro ali que não se adequa em hipótese nenhuma a um ser humano. Então ele vai fazendo uma referência ao diabo. Há muitas coisas a serem aprendidas com Ezequiel. Ele fala de um querubim guardião, ou em outras traduções, querubim ungido. Aí em Ezequiel 28, 14, diz o seguinte: você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção nisso. Eu quero que você coloque a sua atenção nesse texto aí, para a expressão querubim guardião. Querubim guardião. Isso aí significa líder da adoração. Líder da adoração no céu. Existe um teólogo chamado Barnhouse, em seu livro A Guerra Invisível. Ele sugere que essa expressão refere-se a uma função sacerdotal associada aos querubins, os quais lideravam a adoração no céu. Então, quando ele se refere ao rei de Tiro, ele está se referindo ao diabo e dizendo: ó, eu o escolhi como querubim guardião, ou querubim ungido. Se essa interpretação sobre o querubim de guarda ungido de Barnhouse estiver correto, fica claro que Lúcifer dirigia e organizava a adoração dos outros anjos. Ele recebia a adoração dos anjos abaixo dele e passava para Deus. Nenhuma parte dessa adoração deveria se desviar pelo caminho. Apenas Deus era digno de receber o que era dedicado exclusivamente a Ele. É importante pensarmos sobre o lugar onde Lúcifer morava, para que você entenda melhor as consequências do erro que cometeu. Barnhouse acreditava que a terra era o lugar de sua habitação. Afinal de contas, esse era um dos seus desejos. Ele dizia assim: subirei aos céus. Esse era um desejo do diabo. Então entendia-se, esse teólogo, de que quando o Senhor o criou, Deus o colocou como guardião ungido para poder liderar a adoração dos anjos, e muitos deles poderiam estar em serviço aqui na terra, onde Deus criou o mundo. Outros teólogos pensam que o local de morada dele era próximo ao trono de Deus, quando no verso 17, lá de Ezequiel 28, ele diz: por terra te lancei. Mas talvez o propósito desse texto é entendermos que ele foi precipitado para a terra depois que pecou. Bem, seja na terra ou no céu, parece estar bem claro que Lúcifer era um líder de adoração, diretor do coro e coordenador do louvor. Ele tinha tudo de bom que um ser criado por Deus poderia ter. Era um afortunado. Então, qual o risco assumido por Lúcifer? Porque, irmãos, nós ficamos chocados
e perplexos por essa simples declaração de Ezequiel 28:15, que diz assim: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Você pode ler comigo? Você era inculpável em seus caminhos até que se achou, olha essa frase, até que se achou maldade em você. Pode passar. Até que se achou maldade em você. Aqui encontramos um enigma teológico que tem posto à prova as mentes mais brilhantes durante séculos. Muito já se escreveu sobre esse tema, muito já se pregou sobre esse tema, e a pergunta é: como uma escolha injusta pode nascer no coração de um ser justo? Por que uma criatura sem defeito se tornaria insatisfeita em um mundo perfeito que ela vivia? Muitos teólogos atribuem isso ao livre-arbítrio. Eu também considero como um livre-arbítrio, uma decisão, já que Deus é bom e rege o universo com sua perfeita justiça. Mesmo assim, ainda ficamos sem resposta. O melhor mesmo é aceitarmos o fato de que não sabemos mesmo sobre esse assunto, não temos resposta para essa pergunta e evitarmos a arrogância. Com certeza, Deus nos revelará, irmãos, quando nós estivermos na presença dEle, todas as coisas. Lá, nós saberemos disso. Até lá, nós simplesmente sabemos o que a Bíblia nos revela. Simplesmente não sabemos por que Lúcifer repentinamente permitiu que a iniquidade brotasse em seu ser. Mas, para compensar essa resposta que nós não temos, os teólogos não têm, Ezequiel trata de nos indicar qual foi o pecado que mudou a trajetória de Lúcifer. E eu quero compartilhar isso com vocês. Olha o que diz Ezequiel 28, capítulo 16, 17, o mesmo texto que nós estamos desde o começo. Ele diz assim: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Está falando ao rei de Tiro, mas referindo-se ao diabo. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Olhando esse verso todo, eu indicaria o pecado da arrogância. Esse anjo perfeito, esse anjo de luz, Lúcifer, na verdade a Bíblia não diz que o nome dele é esse, mas a tradução para anjo de luz seria aproximadamente essa: arrogância. E por quê? Porque a cidade de Tiro, ela orgulhava-se do seu comércio da mesma maneira. Lúcifer tornou-se orgulhoso em seu trabalho como administrador da adoração a Deus. Ao invés de passar todos os louvores para Deus, começou a receber alguns para ele próprio. Como um comerciante que rouba um pouco dos lucros que passam sobre a sua mesa, assim Lúcifer mantinha um pouco da adoração e desfrutava do que ele achava que era sua parte. Ele se arvorava no direito de achar que podia reter a adoração para ele,
que ele era bom, que ele era o mais bonito, que ele era o mais perfeito anjo já criado. Talvez ele imaginasse que não seria apropriado o Todo-Poderoso receber toda a adoração. Porque Deus não poderia dividir a sua glória com as suas criaturas. Ele foi arrogante em não perceber que precisava conter qualquer pensamento que desviasse a sua consciência de criatura, criada para o propósito de agradar a Deus. Ele escolheu o seu próprio caminho e se transformou no diabo, encarnação do mal, pessoa arrogante. E aí, irmão, eu quero caminhar para o final desta mensagem. Eu queria que você não se desligasse desse assunto. O que passou a fazer parte da motivação de Lúcifer, a partir do momento que ele permitiu um pouco de adoração, um pouco de elogio, um pouco de louvor à sua pessoa, quem ele era? O que está lá em Isaías capítulo 14, verso 14, que diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E perceba uma coisa muito interessante a respeito desse texto. Essas altas nuvens, não é as altas nuvens, um pássaro, ele voa até uma determinada altura, depois nós temos um outro céu, que é a parte que vai para o espaço, e depois nós temos o terceiro céu, que é onde Deus está. Perceba que essas nuvens que ele se refere não são essas nuvens do primeiro céu, não. Se você olhar em Êxodo, quando o povo reclamava de fome, o Senhor deu o maná, mas de uma forma muito profunda, que você precisa perceber. Êxodo 16:10 diz assim: enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Essa nuvem representava a Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. Quando Moisés ele entrava no tabernáculo, a Shekinah de Deus descia, a glória de Deus descia, a nuvem descia e tomava aquele tabernáculo. Quando Moisés foi conversar com o Senhor no monte, a Shekinah de Deus alcançou todo o monte e as pessoas não podiam pisar ali por causa da presença de Deus. Agora o diabo está assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens. Ele quer ir ao céu, não para servir, mas para governar. Ele não quer adorar, mas confrontar. Não quer obedecer, mas rebelar-se. Ele que experimentava a glória do céu, será definitivamente rebaixado aos horrores do inferno preparado para ele e para os que o seguirem. E aí uma pergunta que vem: por que a jogada falhou? Por que a jogada fracassou? Por que tudo que o diabo pensou não deu certo? Porque Lúcifer calculou mal, tanto as consequências de sua decisão, bem como a reação do Todo-Poderoso. Ele pensou que estaria no controle do seu próprio futuro, mas ficou bem claro que o futuro dele seria determinado justamente por aquele que arrogantemente rejeitou. Não, irmãos, presta atenção no que o seu pastor está falando. O diabo não reinará em lugar nenhum, nem no inferno. Ele sofrerá no inferno. Ele não tem glória nenhuma. A única chance do diabo reinar é através de você, usando você. Por isso que o diabo, ele aposta todas as fichas na humanidade. É o único momento em que ele pode se gloriar, é através de nós. Se você permite que a arrogância tome seu coração, se você permite
se você permite fazer questionamentos a respeito de um Deus que você reconhece como Deus Todo-Poderoso, se você permite essas coisas, você está sendo influenciado pelas ideias satânicas, pelas ideias diabólicas. Através do diabo, nós fomos alcançados pela arrogância da desobediência. Mas, aleluia, Jesus nos amou e nos ensinou o caminho da obediência. Tudo que você vai ler sobre Jesus, e Ele obedeceu, e Ele foi obediente, e Ele obedeceu ao Pai. Tudo Ele fazia a vontade do Pai. É isso que aprendemos em Romanos capítulo 5, verso 19, que diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por isso, amados, Jesus foi obediente em tudo. Agora, quais as lições que podemos tirar disso tudo e que explicam por que Lúcifer estava fadado ao fracasso? É muito importante nós pensarmos isso para fazermos uma análise do que pensamos, do que falamos. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, não conversa não. Presta atenção aqui. Eu estou falando das profundezas do inferno. E o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso? Não ouse tirar a sua atenção da palavra de Deus. Isso é arrogância. Você talvez nesse momento esteja sendo influenciado pelo poder satânico. Diga a tudo e a todos: não, a minha atenção é na palavra. Porque é exatamente sobre isso que eu estou falando. Você sabe por que Lúcifer estava fadado ao fracasso desde o momento que ele começou a permitir esses pensamentos no seu coração? Ele era limitado para alcançar o que desejava. Ele era limitado naquilo que podia prever. Ele era limitado no controle dos danos. Ele era limitado no conhecimento de Deus. Ele se esqueceu que era uma criatura e que Deus era o Criador. Veja se esses não são os problemas que nós temos enfrentado. Veja se cada dor que nós passamos, emocional, física ou qualquer outra, não vem de uma arrogância nossa, da nossa limitação do que desejamos, da nossa limitação do que prevemos, ou do que podemos prever, da nossa limitação do controle dos danos, da nossa limitação do conhecimento de Deus. Às vezes nos esquecemos que somos criaturas. Quando eu digo adorar, é deixar-se ser curado por Deus. Há muito de arrogante em nossa dor. Não importa qual seja ela, há muito. Arrogância de se achar mais do que você é. A arrogância de começar a dar ouvido para esse mundo, para o príncipe deste mundo, para aquele que se acha o dono desse mundo e o dono das nossas vidas, mas ele não é. O Senhor é o nosso Senhor, não é o inimigo. Aí você vai e tem que recorrer a uma das lições dessa série de mensagens, que adorar é lembrar. Lembrar. Olha o que diz lá em Eclesiastes 12, 1-7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem,
quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 a 7. Prepare-se, meu irmão, para se encontrar com o seu Deus. Qual a dor que você carrega? Aquele homem que estava sentado lá, cego de nascença, ele nunca tinha visto a luz, ele nunca tinha discernido as cores, ele não sabia o formato das coisas. E aí o Senhor para ali e faz uma coisa estupenda, porque na cabeça dos judeus, aquele homem nunca poderia ser curado. Por quê? Quem pecou, Senhor? Ele ou os pais dele? Quer dizer, não havia responsabilidade. Queria se jogar essa responsabilidade para outras pessoas. E o Senhor disse, nem ele, nem os seus pais. Porque essas coisas dizem respeito ao que Eclesiastes capítulo 12 está dizendo. O pó volte ao pó como era, o espírito volte a Deus que o deu. Eu gosto muito para pensar que a adoração é a cura, é a gente se deixar ser curado por Deus. Eu gosto muito de pensar em 1 João capítulo 3, verso 8, que diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Na verdade, eu gosto até de uma tradução mais antiga, que diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Que tipo de obra o diabo tem feito na sua vida? Que tipo de obra você tem permitido que o diabo faça em você? A não aceitação de uma dor? Pergunte, como eu posso glorificar a Deus através dessa dor? A proximidade da sua partida deste mundo? Diga, como é que eu posso glorificar a Deus até o último suspiro da minha vida? Porque adorar a Deus, irmãos, não é só música, não é só intenção, não é só tudo isso que nós estamos apresentando aqui, ouvindo. Adorar a Deus é você ter a vida no altar, a vida na presença dEle, até que Ele vai te abraçar e levar para Ele para sempre. Adoradores de verdade, é isso que Deus tem procurado. Você é um adorador de verdade, você tem procurado ser um adorador de verdade. Então permita que Deus te cure do medo, permita que Deus te cure das dúvidas, permita que Deus use você para fazer coisas extraordinárias, como perdoar, liberar perdão, ajudar, enfim, tanta coisa que você precisa ser curado, porque do corpo não tem jeito, sabe? Do corpo não tem jeito, o corpo vai para o pó mesmo, não tem jeito. Agora, lembre-se daquele texto, vocês não devem temer o homem que pode matar vocês, vocês devem temer antes a Deus, que além de matar você, pode mandar você para o inferno. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre guarida no seu coração. Deixa eu orar por você.
Senhor, perdão, Pai, porque nós nunca vamos conseguir entender o tema adoração na sua plenitude. Nós somos tão pequenos, Pai, tão falhos, e a nossa mente, e também o fato de permitirmos que tantas dúvidas diabólicas permeiem o nosso coração, nos afastam muito de entendermos mais próximo possível o que seja adoração. Ajuda-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, a clarear dentro da nossa mente e fazer-nos entender que nós somos criaturas do Senhor, e nós ainda mais belamente filhos do Senhor, co-irmãos de Jesus Cristo, pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, que têm seus nomes escritos no livro da vida. Ó Pai, permita que a cura venha em nosso coração, não por um processo emocional, mas pelo entendimento da Tua palavra, pelo entendimento das Escrituras Sagradas, daquilo que de fato são as armadilhas do inimigo para nós, para nossa mente, para o nosso coração. Pai, vem com a Tua Shekinah, vem com a Tua presença, e vai mudando dentro de nós coisas que precisam ser mudadas. Pai, dá-nos coragem para fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a não fazer aquilo que a Bíblia nos proíbe fazer. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor em todos os momentos, principalmente naqueles momentos em que a dor vem forte ao nosso coração, ao nosso corpo, e nós ficamos cheios de dúvidas. Ó Deus, que a mensagem desta noite possa ter clareado muita coisa, ó Pai. Se ela não clareou, o Teu Espírito, ó Pai, eu conto com Ele para ajudar cada um de nós o entendimento do que é deixar-se curar pelo Senhor. Cura-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.